Então, olá a todas e todos, é um enorme prazer estar aqui hoje junto com a professora Cidinha, Maria Aparecida Guedes Monção, minha colega da Unicamp, e recebendo hoje o professor Jader Janer Lopes para conversar com a gente sobre as geografias das crianças. Jader, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Gente, boa noite também a todos e todas. Eu agradeço muito ao convite da Cidinha, da Gabi, para estar aqui com vocês, né? Gabi, é sempre um prazer te encontrar, mesmo nessa situação. Eu espero que todos vocês estejam muito bem aí, tá certo? Né? E realmente eu queria começar agradecendo e desejando que a gente tenha uma boa conversa, né? E Gabriel, obrigado não pelo convite, mas sobretudo pela possibilidade de estar dialogando com você e com o pessoal da tua turma aí, tá bom? Então, assim, como foi me pedido pela Gabi, né, e pela Cidinha, eu montei um material que eu chamei uma introdução à geografia dos bebês e das crianças, né? Gabi inseria aqui os bebês, porque, né, como você aprendi com você, que a gente, né, essa situação, então acabei colocando aqui também, tá bom? E aí eu queria começar com vocês com uma nota de campo que foi coletada aqui na cidade de Juiz de Fora. Eu sou mineiro daqui, né? Ela já tem um tempo, foi uma pesquisa que a gente fez numa escola de educação que, na verdade, pega desde a educação infantil até o 9º ano, tá? E é uma pesquisa que foi financiada pela FAPEMIG. A FAPEMIG é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, como vocês têm também aí a FAPESP, né? E aqui vocês estão vendo essa escola, é uma escola de, como eu disse, ela vai até o 9º ano, mas o trabalho foi feito numa turma de crianças. Na verdade, a gente pegou, na verdade, mais de uma turma, a gente pegou crianças de 5 e 6 anos de idade, tá? E essa pesquisa é uma pesquisa que envolvia o trabalho de cartografia com as crianças pequenas. E quando eu cheguei na escola, a professora que estava fazendo o trabalho, que me acolheu, ela já estava fazendo um trabalho de cartografia com as crianças. Até quando eu fui fazer o pedido formal lá para a Secretaria de Educação, aqueles princípios éticos que a gente tem que fazer sempre, né? Ela logo me aceitou. Ela falou, vai ser ótimo, porque como eu já estou fazendo esse trabalho, o projeto vai casar muito bem. E no dia que eu cheguei, né, aqui só uma localização para vocês terem, né? E no dia que eu cheguei, a gente, na verdade, né, a professora, nesse dia, a professora tinha pedido às crianças para fazer uma saída no entorno da escola, tá? Que vocês estão vendo aí uma foto desse local, né? E ela tinha pedido à professora que eles observassem coisas, né, que eles quisessem observar, que eles desejassem anotar. E a gente fez exatamente esse caminho. Eu pus aqui para vocês verem. Olha, tá vendo? A escola ela ocupa esse quarteirão inteiro, tá vendo? Nós rodamos em torno da escola, né? Fizemos exatamente esse trajeto que vocês estão vendo aí, tá? E quando voltou para a sala de aula, né, nós ficamos praticamente uma boa parte da manhã lá fora, tá? E quando a gente voltou para a sala de aula, a professora pediu que as crianças tentassem conversar com coisas que elas viram. E só para vocês terem uma ideia de como é que é o entorno, eu pus umas imagens, né? Olha aí, tá vendo? Esse aí eu coloquei 4 imagens que pegam os 4 pontos do entorno da escola para vocês verem. Esse bairro é um bairro aqui em Juiz de Fora, que fica inclusive vizinho ao bairro da Universidade. É um bairro que, originalmente, ele era um bairro mais afastado do centro. Ele era um bairro formado muito assim, ele tinha essa coisa mais assim, muitos granjas, muitos moradores ainda moravam em casas, viviam em casas e tal. E nos últimos anos, foi um bairro que tem tido uma especulação grande, assim, em termos de investimento de prédio, de construções. Então, mas é um bairro ainda muito marcado, como vocês estão vendo, assim, né, por casas, um bairro bem residencial, tal, tá? E aí, quando nós retornamos para a sala de aula, vocês estão vendo a imagem aí, as crianças foram convidadas a desenhar o que elas mais gostaram,
né? E a ideia que a professora tinha foi que fizesse o seguinte, que eles fizessem o desenho daquele que eles quisessem, e depois a gente sentou numa rodinha, ela colocou numa roda, né? E ela então pediu às crianças que falassem o que elas mais gostaram. E a professora, nesse momento que eles estavam desenhando, ela fez uma solicitação. Ela pediu que as crianças selecionassem algumas coisas que elas gostariam que entrasse no mapa, porque a ideia dela era, né, e a gente conversando junto, é que fizesse um mapa, por isso que a gente chama de cartografia com as crianças, né, um mapa onde aparecessem exatamente os elementos que as crianças consideravam que seriam importantes de estarem nesse mapa. Tá? E aí, então, as crianças desenharam, e aí só que ela fez um pedido muito específico, ela falou o seguinte, ela pediu às crianças que selecionassem, né, depois da conversa, alguns pontos fixos, né, porque na conversa que ela teve lá, ela acabou levando um pouco a essa perspectiva de que os mapas trabalhem com elementos que são pontos fixos. E aí teve a conversa, e eu trouxe uma nota específica que eu queria compartilhar com vocês, né? Que é a seguinte, aí em cima é o nome da pesquisa, a pesquisa chama-se A Escala das Crianças, Cartografia com Crianças, né? Como eu falei, foi financiado pela FAPEMIG. E aí a nota foi essa aí, olha só. Um pássaro morto, já em estado de decomposição, chamou fortemente a atenção das crianças, que teceram muito comentários. Tá? Então, quando nós saímos, a gente encontrou esse pássaro morto na calçada. Já em sala, a professora pede às crianças que comentem sobre os pontos que observaram. Em roda, elas falam várias coisas. Mateus lembrou o pássaro morto, e a professora logo retrucou. Mateus tem que ser pontos fixos. Ele respondeu, professor, o passarinho estava morto. Ele não se move mais. É uma coisa parada. É um ponto fixo para o mapa. Pássaro morto não voa. Aí, né, eu trouxe essa nota de campo exatamente para vocês pensarem um pouco, né, essa dimensão que envolve o que a gente chama, né, da questão da vivência das crianças no espaço. Tá? E essa nota de campo, eu queria que vocês já começassem a pensar algumas questões, né? E aí eu vou jogar algumas questões para a gente ir pensando, né? Para vocês irem refletindo. Quer dizer, o que significa, por exemplo, a perspectiva, né, quando a gente pensa numa vivência espacial de uma pessoa adulta e de uma criança, como essa narrativa do Mateus? Né? Quer dizer, por que o Mateus, ao ver aquele passo, pensa exatamente que ele era um elemento, uma referência espacial importante de estar no mapa? Né? Então, eu trouxe essa nota para a gente começar a pensar exatamente e começar a refletir como é que as crianças e também os bebês, né, que a Gabi inclusive tem se dedicado a estudar, né, Gabi, isso nos últimos anos, né, se relacionam com isso que nós chamamos de vivência espacial. Tá? E quando eu estou usando o termo vivência espacial, eu estou usando o termo vivência, que é um termo que eu uso baseado na teoria histórico-cultural do Vygotsky, os colaboradores, né? Esse termo não foi criado por mim, né? E também quando eu estou usando esse termo, não é uma palavra somente numa perspectiva meramente gramatical, vamos dizer assim, mas a noção de vivência na teoria histórico-cultural, ela tem uma perspectiva que é, né, exatamente essa interface do ser humano com o mundo que ele vive. Então, quando o Vygotsky fala, usa o termo vivência, né, ele está nos convocando a pensar como é que, e quando eu falo em vivência espacial, né, ele está nos convocando a pensar como que as crianças, os bebês, vivenciam esse mundo social que eles estão, e no meu caso aqui, dialogando com vocês, né, especificamente a relação com o espaço. Tá? E aí, por que isso é importante? E eu vou trazer, então, alguns argumentos para a gente conversando, né, para poder chegar nessa reflexão que me foi pedida em relação à geografia dos bebês e das crianças. Né. O primeiro argumento que eu queria trazer com vocês, quando a gente fala, então, nessa dimensão da vivência, e queria que vocês pensassem naquela nota de campo lá,
e naquela narrativa, aquela explanação que o Matheus fez, né, é que todos nós habitamos um espaço, mas muitas vezes nós somos cegos à sua existência, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem a condição, a gente muitas vezes, né, temos a consciência, nós sabemos e falamos dessa dimensão de se habitar um espaço, que o espaço é importante, né? Mas quando nós pensamos na dimensão espacial, na nossa vida, nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, no processo educativo, né, o que a gente percebe é que muitas vezes, de fato, ele acaba ficando ou completamente esquecido, ou completamente visibilizado, ou realmente, né, como está posto ali, né, nós literalmente esquecemos que ele existe, né? Então, esse é um primeiro argumento que eu queria que vocês pensassem, né, e que é uma das bases, quando a gente começou a pensar essa dimensão da geografia da infância, que a gente trouxe, né? Ou seja, é muito comum a gente narrar e a gente comentar, né, da dimensão histórica do ser humano, né? Isso aparece muito, por exemplo, dos nossos projetos políticos pedagógicos, né, das nossas narrativas, das nossas escritas de pesquisa, dos nossos textos, nos livros, né? Mas o que eu estou querendo que vocês comecem a pensar, e também assim, se liguem muito, né, é que, além dessa dimensão histórica do ser humano, nós temos que pensar também nessa outra dimensão, que é a dimensão espacial, né? Então, quando eu estou trazendo isso para vocês, eu queria que vocês pensassem isso que está escrito aí, olha, né, que as atividades humanas, elas ocorrem num tempo, né? Então, assim, eu não estou em nenhum momento abrindo mão de dizer isso para vocês, que a gente tem que pensar na dimensão temporal do ser humano. Mas a gente não pode esquecer também a dimensão espacial, ou seja, que elas também ocorrem no espaço, tá certo? Isso significa dizer, então, o quê? Né? Se é muito comum a gente dizer que as pessoas possuem essa dimensão histórica, que se liga a essa temporalidade, né? É muito importante a gente pensar que todo ser humano, além da dimensão histórica, ele também tem uma dimensão que é geográfica, que é espacial, e que, portanto, ele também envolve uma espacialidade, né? E, nesse sentido, a gente fala... quando a gente for... eu queria que vocês pensassem numa reflexão, né, que envolvesse sempre essa dimensão que a gente chama de geohistórica, né? Por que uma dimensão geohistórica? Porque não há vida humana fora do tempo, mas também não há vida humana fora do espaço. E a vida dos bebês e das crianças também estão nessas dimensões, né? Então, assim, eu estou tentando começar a trazer esse argumento para vocês, e por isso que eu pedi que vocês pensassem, por exemplo, no argumento do Matheus, porque às vezes é muito comum olhar uma narrativa como aquela do Matheus e a gente pensar aquilo apenas como uma dimensão narrativa. Mas o que está posto ali é uma forte forma que o Matheus tem de expressar, por exemplo, pela sua vivência, uma dimensão de um elemento da paisagem, de um elemento espacial, que muitas vezes a gente acha até interessante, né? Acha até diferente e tal, mas às vezes não nos toca a ponto de a gente pensar que isso é uma vivência espacial, né? Então, esse é o primeiro grande argumento que eu queria que vocês pensassem, né? Como que a gente, né, pensa e como é que a gente envolve, traz para os nossos olhares, nós que somos professores, professoras, pedagogos, pesquisadores, seja o que for, né? Como é que a gente traz para os nossos olhares e começa a pensar efetivamente essa dimensão espacial que envolve a vida dos bebês e das crianças. E como que a gente pensa essa dimensão geohistórica do ser humano. Esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês pensassem. E esse ponto é, então, fundamental, porque que é o que a gente está dizendo aí, né? Porque toda atividade humana, né, elas ocorrem, portanto, também num espaço, né? Então, toda atividade humana ela é espacial, tá certo? E dos bebês e das crianças também. E, portanto, elas são geográficas, né? Porque quando eu estou falando aqui em espaço, gente, eu queria que vocês pensassem
nessa dimensão. Que quando a gente fala, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, quando a gente está falando numa dimensão de espaço, eu estou falando do espaço geográfico, que é esse espaço que ele une na sua dimensão, né, a unidade, sociedade e natureza, né, e nela o ser humano. Tá? Porque nós temos outras dimensões de pensar o espaço, né? Nós temos o espaço geométrico, o espaço, né, sideral, tal, mas aqui eu estou trazendo para vocês essa dimensão do espaço geográfico. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês é o seguinte, né? Por que a gente, quando a gente começou isso há anos atrás, a falar numa geografia da infância, né? Por que a gente começou a pensar numa geografia da infância e por que isso foi importante naquele momento para nós e a defesa que a gente fez? Porque naquele momento estava começando a haver muito fortemente no Brasil, eu acho que Gabi e Cidinha acompanharam isso muito, a chegada dos estudos da infância no Brasil. Né? E a gente começou a se dar conta que essa dimensão espacial precisava ser mais olhada. Né? Exatamente defendendo essa ideia de que as atividades dos bebês e das crianças são atividades espaciais, portanto geográficas, né? Nós pensamos assim, olha, né, é fundamental então em falar também numa geografia da infância, né? Porque a gente tem que tentar olhar para as crianças e para os bebês, né, pensando nessa dimensão exatamente, portanto, geográfica também. Então, eu queria que assim, ficasse claro de onde a gente emergiu a ideia, de onde vem, né, essa dimensão da gente falar numa geografia da infância. E aí, naquele momento, né, a gente estava reconhecendo isso que a gente está anotado aí, olha, né, que todo ser humano, e portanto os bebês, né, e as crianças, possuem uma linguagem espacial, uma memória espacial, uma vivência espacial. E que a atividade criadora dos bebês e da criança também é uma atividade espacial. Né? Então, eu estou voltando a dizer aqui, assim, né, se é muito comum a gente pensar essa dimensão do ser humano e dos bebês e das crianças, nessa dimensão que é sempre histórica, né, muito temporal, né, a gente, portanto, o que eu estou querendo que vocês façam reflexão é como é que a gente também lida com essas outras dimensões. Por exemplo, né, se eu mando vocês a pensar em qualquer momento da vida de vocês, né, e aí o momento é um recorte temporal, né, não existe a possibilidade de eu pensar esse momento fora de um lugar. Né? Qualquer memória também é uma memória espacial. Né? Se eu estou fazendo uma narrativa, qualquer palavra humana, qualquer expressão de um bebê, qualquer linguagem, qualquer gesto, ele dá num tempo, mas ele também se dá num espaço. Né? Então, o que a gente começou, eu queria que vocês pensassem e refletissem exatamente nisso. Né? Como que a gente inclui em todas essas reflexões, que é muito comum para nós a gente pensar essa dimensão do espaço. É exatamente essa grande questão que a gente vem tentando pesquisar nos nossos trabalhos, nas nossas pesquisas. Né? E com isso, então, a gente definiu esse conceito, que eu vou falar daqui a pouco com mais calma, de geografia da infância, que envolve algumas dimensões, como a gente vai ver, entre elas, né, a própria atividade dos bebês e das crianças. E aí, só para mostrar mais um pouco isso, eu trouxe uma outra nota de campo para vocês darem uma olhada. Né? E aí eu queria que vocês vão pensando nessas questões que eu estou trazendo aí. Tá? Depois a gente tenta conversar um pouco mais. Então, olha só. A nota é a seguinte. 2 meninos pegam um engradado vazio de refrigerante. Os engradados vazios de refrigerante. Um deles entra dentro da caixa e o outro começou a empurrar, fazendo um som de carro. Eu estava próximo, observando, e resolvi perguntar. O que é isso? Um carro? Apontando para o engradado. O menino que estava fora me respondeu. Não, é uma caixa de cerveja. Rapidamente questionei, apontando para o menino que estava dentro da caixa. Então ele é uma cerveja? Não, ele é uma criança, não está vendo? Eles retornaram à brincadeira. O menino que estava dentro pulou para fora e disse para o outro, agora entra que eu empurro o carro, entra lá dentro. Né? Olha essa nota de campo, né? E pensa naquela nota de campo do Mateus. Né? Aí eu queria que vocês refletissem exatamente isso. Quais são, por exemplo, tanto na nota de campo do Mateus, como nessa nota de campo, né,
as questões que envolvem esses elementos das vivências espaciais das crianças, né? E aqui eu já coloco para vocês uma outra questão que eu acho importante da gente pensar, né? Um dos exercícios que eu faço, né, que vocês estão vendo que eu comecei com essa nota, eu estou trazendo essa aqui também, né, com outra nota, eu estou trazendo essa aqui também, é essa dimensão do registro. Disso que nós, na educação infantil, vocês têm, devem ter estudado, está estudando bastante com o Cidinho e com o Gabi, né, essa dimensão do que a gente chama da documentação pedagógica, né? Quer dizer, a minha questão é como é que vocês têm documentado a vivência espacial das crianças, né? Quando eu trago essas notas, eu não trago elas numa dimensão somente, né, para poder ilustrar o material ou ter assim, uma estrutura de arquitetura da minha narrativa. Vou começar com uma nota, né, porque tal, isso é interessante. Não, é uma dimensão realmente ética, né, porque eu acho que nós temos que começar realmente a olhar para essas vivências espaciais e pensar como registrar, como documentar isso que eu chamo dessas vivências espaciais dos bebês e das crianças, né? Por isso que toda vez que eu vou fazer alguma narrativa como esse convite que eu recebi hoje, essas notas estão sempre presentes, né? Porque eu acho que as crianças e os bebês têm muitas coisas para nos dizer e ao nos dizerem que situações como essas, elas devem ser partilhadas, né? Então, junto a essa dimensão que eu estava falando com vocês, da gente se atentar para essa vivência espacial das crianças, a outra questão que eu faço é como também eu registro essas vivências espaciais dos bebês e das crianças, né? E é nesse sentido, então, né, que eu vou falar que a gente traz um conceito que a gente meio que bem geral, que eu vou dizer aqui agora, né? Porque a gente também não tem muito tempo, né? Mas que envolve o que seria essa perspectiva da geografia da infância, né? A geografia da infância seria exatamente isso, né? Ela busca compreender, né, os bebês e as crianças, as suas vivências através do espaço geográfico, né? Mas daquilo que a gente chama de expressões espaciais, porque veja só, vê se vocês me entendem, né? Quando a gente fala no estudo da geografia, assim, isso é bem geral e bem a rigor, assim, né, que eu vou dizer para vocês, o que diferencia o campo da geografia de outros campos de conhecimento, né? De uma forma bem geral, é que a gente tenta ler a sociedade, o mundo que a gente vive, olhando e tendo como ponto de partida o espaço constituído por essa sociedade. Então, vamos dizer assim, o ponto de entrada e de leitura, depois eu vou até pontuar isso melhor, seria a espacialidade, né? Então, quando eu tento compreender a sociedade a partir da geografia, eu, na verdade, vou fazer isso. Eu vou tentar olhar o espaço produzido por aquela sociedade e, a partir daquele espaço, vou tentar inferir, né, quais são as relações sociais, econômicas, políticas, tais, que produziram, né, aquela sociedade, né, mas tendo como ponto de leitura o espaço. Então, quando eu estou falando numa geografia da infância, eu estou também dizendo isso, né? Eu posso olhar a sociedade e tentar compreender, a partir da espacialidade, como é que essa sociedade se relaciona com seus bebês e com as suas crianças, né? Isso que a gente chama de expressões espaciais é porque quando a gente fala em espaço geográfico, é uma categoria muito ampla, né? É muito genérico, é muito abrangente. Seria, como eu falei com vocês, essa unidade entre natureza e sociedade, que forma o mundo que eu vivo, né? Mas, quando a gente vai para o campo e vai, na verdade, pensar isso em termos de estudo e pesquisa, eu vou trabalhar com algumas categorias, alguns conceitos, porque isso aí tem várias possibilidades. Eu prefiro usar o termo expressão espacial, porque, na verdade, eu reconheço o espaço como uma forma de linguagem, né? Então, por exemplo, quando eu falo em paisagem, em território, em lugar, em região, eu estou falando, né, nas expressões que o espaço geográfico toma na nossa vida, certo? Né?
Depois a gente vai detalhar isso um pouco melhor. Então, assim, o que a gente pode dizer, né, que os estudos da geografia da infância seriam essas duas grandes entradas. A primeira seria essa, tentar compreender a vida dos bebês e das crianças através da leitura do espaço geográfico, ou seja, das paisagens, dos territórios, dos lugares. Mas também tem um outro dado que é fundamental, né, que é tentar compreender qual é a geografia construída no campo da vivência, como eu comecei falando com vocês, dos bebês e das crianças, né? Porque, na verdade, né, os bebês e as crianças, eles também são sujeitos, são pessoas que atuam ativamente na construção desse espaço geográfico e das suas expressões espaciais. Percebem? Né? O que eu quero dizer para vocês é assim, né, de uma forma geral, a geografia da infância, ela trata da espacialização da vida dos bebês e das crianças na sociedade. É isso que é o nosso campo central de estudo, né? Espacialização mesmo. Eu tento compreender como que a vida humana, né, com um recorte específico, olhando os bebês e as crianças, ela se espacializa, tá certo? Né? E aí, nessa espacialização, eu vou tentar olhar, né, como que os bebês e as crianças vivenciam esse espaço, mas também quais são as políticas públicas que produzem a espacialização da vida das crianças, quais são as paisagens que se constituem, e assim por diante. Não sei se está ficando claro para vocês, tá? Mas qualquer coisa a gente pode voltar depois. Só para tentar clarear um pouco mais, por exemplo, eu trouxe aqui alguns conceitos e vou passar bem rápido para eles, mas assim, só para vocês saberem e para vocês irem pensando, mas, por exemplo, na geografia, o conceito de paisagem, eu trouxe uma definição clássica, que é a do Milton Santos, é um conceito em que ele vai dizer que a paisagem são as formas do espaço. Tá? Então, por exemplo, quando eu olho, eu chego na janela, sabe? Chego em qualquer local e olho aquele determinado ponto, né? Eu estou vendo formas espaciais ali. Né? Essa materialidade, que é material e também é simbólica, né, é o que eu chamo de paisagem. A gente geralmente pensa muito em paisagem como paisagem natural, mas na geografia, quando a gente fala em paisagem, nós estamos falando nessas formas do espaço a partir da primeira definição dada pelo Milton Santos. Tá? Então, de uma certa forma, o que eu quero que vocês entendam é assim, quando eu estou falando do espaço geográfico, eu estou falando, como eu disse, nessa categoria mais ampla. Né? Mas a paisagem seria metodologicamente, né, o ponto de entrada para eu compreender essa espacialização da vida, porque ela é a minha materialidade ou a minha dimensão simbólica. Quando eu olho, por exemplo, né, a paisagem, sei lá, do centro de Campinas, do centro de alguma cidade que vocês estão agora, eu estou vendo ali formas mesmo, materiais, né? E aquelas formas materiais, olhando aquelas formas, né, eu posso tentar entender por que elas existem naquele ponto ali. Né? Por que eu tenho determinado, por exemplo, prédio num determinado lugar e não tenho outro? Né? Por que eu tenho determinado ponto? Por que isso está localizado aqui e não está? Que formas, por exemplo, no espaço desapareceram? Que formas no espaço ficaram? Né? Porque também, né, é a gente que permite, são as dimensões humanas e sociais que constroem essa paisagem, essas formas. Então, por isso que o Milton Santos vai falar que paisagem e espaço não são sinônimos. Né? O espaço, como eu falei, seria essa dimensão mais ampla, mas a paisagem, portanto, seria, como vocês estão vendo nesses slides aí, essa manifestação do espaço geográfico. Né? E para nós da geografia, ela é a entrada para a leitura de mundo. Né? Porque a gente parte da paisagem presente para poder entender a história pregressa. Quer dizer, eu olhando uma forma como essa aí, né, eu vou tentar entender, gente, quais são as dimensões históricas, as dimensões sociais que fizeram que hoje essa paisagem esteja desse jeito. Tá? Então, nesse sentido, o conceito de paisagem, essa expressão, é uma linguagem importantíssima do espaço, né, porque ela tem uma dimensão valorativa muito importante.
né? E por isso que ela é uma grande linguagem, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto importante que eu queria que vocês pensassem. Mas o Milton Santos também trabalha isso, né? A paisagem não é só a forma. E eu trouxe para vocês aqui, né? E eu vou me dedicar hoje, eu até vou passar muito rapidamente pelo conceito de território e lugar, mas eu queria mais pegar esse conceito com mais calma, porque do tempo eu tive que fazer algumas escolhas, né? Eu trouxe essa frase do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que ele fala o seguinte, olha, o sertão é isso, o senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. O sertão é quando menos se espera, né? Ou essa aqui, o sertão está em toda parte, o sertão está dentro da gente. Leva o sertão dentro de mim e o mundo no qual eu vivo também é o sertão. Então, quando eu estou falando em paisagem, se eu estou falando nas formas, tá? Desculpa. Se eu estou falando nas formas, elas são importantíssimas. Quando a gente viu, por exemplo, quando eu vejo isso aqui, eu estou vendo uma forma no espaço, né? Quando eu vejo, por exemplo, essas veredas, eu estou vendo também as formas no espaço, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que, quando eu estou falando em paisagem, a gente está falando nas formas, mas nós estamos falando também em todas as dimensões que envolvem essa paisagem. Porque o que eu quero que vocês entendam é, se é a história humana, as relações sociais, econômicas, políticas, que constroem a paisagem e dão essa configuração espacial, tá, desse espaço, essa configuração espacial que tem formas, mas que também tem sons, tem cheiros, tem sabores, tudo isso é paisagem. Tudo isso é construído pelo ser humano. Mas quando um bebê, quando uma criança chega nesse lugar, né, ela já chega numa paisagem que pré-existe. Então, com isso, eu posso pensar e começar a me perguntar, né, e começar a pensar sobre exatamente isso aqui, olha, né? O que, quando eu olho, por exemplo, uma forma no espaço como essa, que seria uma paisagem de infância, o que isso significa dizer, né? O que significa pensar, né? Por exemplo, né, o que quando eu olho parques infantis, né, o que essas formas históricas podem me dizer sobre como essa sociedade lida com as suas crianças e com os seus bebês, né? E aí eu queria que vocês fizessem um pequeno exercício. Pensem na cidade de vocês, por exemplo, né? Quais são as paisagens de infâncias que tem na cidade de vocês, né? Como é que elas se relacionam com a vida das crianças, né? Pegando aí, né, a Gabi, a própria Cidinha, né, que vocês aí que estudam, por exemplo, os bebês. Por exemplo, quais são as paisagens de infância que envolvem os bebês nas nossas cidades, né? A quem as nossas cidades são constituídas, né? Então, assim, essa é uma dimensão importante, né? Por exemplo, se a gente está dizendo que a paisagem são essas outras coisas, né? Mas, por exemplo, pensem comigo, né? Quais são os sons que eu escuto nas paisagens? Os sons de bebês e crianças, eles são restritos a que espaços dessa paisagem, né? Então, quando a gente está falando numa geografia da infância, tem que vocês refletissem sobre isso, né? A paisagem, olhar a paisagem me permite, né, olhar e tentar entender a vida e a espacialização dos bebês e das crianças, tá? Olha, por exemplo, essa outra paisagem, né? Porque, por exemplo, uma coisa que a gente pode perceber, né? Por que, por exemplo, os parques infantis, eles são praticamente, têm a mesma forma espacial em todas as cidades brasileiras? Ou se a gente ainda for mais além, do planeta, do mundo, né? Que lógicas de vivências infantis que estão postas nisso? A gente às vezes não para para pensar, mas uma forma espacial, ela inclusive, né, traz uma dimensão inclusive do movimento esperado que se tenha das crianças nela, né? Então isso não é algo neutro, isso eu quero que vocês percebam, né? Há uma dimensão axiológica, ou seja, de valor, muito importante nessas formas. Ou, por exemplo, como essa aqui, né? Por exemplo, olha essa paisagem, né? A gente pode pensar, quais são as infâncias que têm vivências possíveis nessas paisagens? Quais são as infâncias que têm vivências possíveis nessas paisagens, né?
Então, são reflexões que eu queria que vocês começassem a pensar. Ou mais ainda, eu trouxe essa outra aqui também, né? Que é uma que Gabi usa, já usou, né, Gabi? Eu trouxe até por isso mesmo. Né? Por exemplo, essa é uma paisagem. Eu adoro essa. Pois é, eu trouxe, foi intencional mesmo. Esse mapa, por exemplo, é um mapa de uma paisagem olfativa de um espaço de uma creche, em que uma criança fez o desenho falando, né, para ela, por exemplo, quais são os cheiros da paisagem. Né? É possível a gente cartografar isso. Então, por exemplo, vocês estão vendo ela cheiro de fruta, né? Cheiro normal, cheiro de comida, olha, cheiro de comida com coisa antiga, cheiro de livro. Né? Então, assim, eu queria que vocês percebessem, né, é que, por exemplo, se naqueles exemplos anteriores eu olho as formas na paisagem, elas me dizem as relações que aquela sociedade tem com as suas crianças e com os seus bebês, ou seja, com as suas variadas infâncias, né? Me é possível também tentar, num diálogo, numa dialogia com as crianças, fazer um movimento como esse, de tentar compreender as suas vivências espaciais. Né? Eu sempre comento com a Gabi, falei assim, quando que um adulto, né, chamaria, por exemplo, que esse ponto que está aqui, que vocês estão vendo aqui, tem cheiro normal? Né? Aí, tá vendo assim, né? Essa dimensão entra para mim na mesma perspectiva, tá, autoral, né? Na mesma lógica, né, muito singular de ver o espaço, que é a narrativa do Mateus, que é a narrativa das crianças brincando com o engradado lá de refrigerante, né, de carro. Né? Então, assim, como que a gente constitui uma relação, né, sensível com esse outro, né, para poder, numa relação sensível, cartografar, pensar essas suas vivências espaciais no mundo, né, com os bebês, com as crianças. Então, essas são as duas, eu estou trazendo alguns exemplos para vocês pensarem, né, a gente depois pode conversar, mas é para mostrar como que a vivência espacial, né, ela é fundamental da gente pensar. Se eu mando vocês pensarem, peço a vocês que lembrem de memórias de vocês do passado, né, vocês terão memórias olfativas, né, memórias, por exemplo, de sons, né, memórias de sabores, né, porque, na verdade, se é o ser humano que constitui a paisagem, a minha formação humana também é constituída pela paisagem. Né? Quer dizer, eu forjo a paisagem, mas a paisagem também me forja. Né? Porque quando qualquer bebê nasce, ele não nasce num vazio de tempo, isso a gente fala muito, mas ele também não nasce num vazio de espaço. Né? Por exemplo, né, quando um bebê chega a uma creche, né, ele já chega a uma creche onde, com uma série de dimensões que já estão ali pré-definidas. Não é um espaço neutro, um espaço vazio. Né? Então, essas expressões espaciais, das formas, né? E aí eu trouxe outras, por exemplo, do território. Né? O território é uma expressão espacial que designa muita relação de poder. Né? Eu trouxe até uma definição muito clássica aqui do Eduardo Sá, que ele fala isso, olha, considere um pai norte-americano do século XX. Ele está em sua casa fazendo suas atividades domésticas e pensando em seus 2 filhos pequenos. Enquanto aspira o pó, ele sabe que os seus filhos estão na cozinha ajudando a lavar a louça. A dificuldade é que os bem-intencionados ajudantes estão perto de derrubar perigosamente pratos. Geograficamente falando, o pai norte-americano tem somente 2 estratégias para evitar o desastre. Ele pode ter uma conversa cara a cara, coração a coração com seus filhos, agradecendo pelos seus esforços, mas explicando que poderá haver dificuldades se eles continuarem. Ele também pode remover as louças do seu alcance. Em ambos os acontecimentos, o pai é tentado a controlar as ações dos filhos e o acesso deles ao espaço, focando em objetos específicos das ações, como a louça. A intenção é alterar o acesso da criança às coisas no espaço,
mas ali a territorialidade não está sendo invocada. Territorialidade é aceita quando o pai decide simplesmente restringir o acesso da criança às coisas no espaço, dizendo-lhes que eles não podem entrar na cozinha sem permissão. Nesse caso, o pai está a limitar o acesso das crianças às coisas, declarando um controle sobre uma área, né? Então, de uma forma bem geral também, na geografia, assim como paisagem não é a mesmo sinônimo de espaço no geral, território também não. O território, o espaço se torna território quando há exatamente essa dimensão de alguém controlando esse poder, né? E aí, pensem nisso, né? Se eu posso falar em território de infância, eu também posso falar, perdão, em paisagem de infância, eu posso falar em território de infância, concordam? Quantos territórios, por exemplo, né, as nossas crianças, né, vivenciam? Quais são os espaços que são dados e vedados na sociedade, né? Como as crianças constituem as suas territorialidades? Questões para vocês irem pensando, né? Vocês estão vendo que tem bastante coisa para ir aí refletindo, né? E um outro conceito, que eu trouxe só esses três para a gente conversar por causa do tempo, mais rapidamente, é o conceito de lugar. Talvez o conceito de lugar seja assim, um dos mais conhecidos, porque ele se tornou muito forte fora da geografia, e ele foi muito apropriado na educação, por conta da sua dimensão muito ligada à afetiva. O conceito de lugar, ele tem várias possibilidades, mas uma das mais usadas é a que foi criada por um geógrafo chamado Ifotuan, né, o nome dele, o último nome se escreve assim, e no livro dele de 80, né, ele vai criar um conceito chamado topofilia, tá? Que é esse conceito que está aqui, ó, topofilia. E o conceito de topofilia, o Tuan vai trazer esse conceito falando que ele seria essa relação afetiva entre a pessoa e o lugar, o ambiente físico. Ou seja, ele vai dizer que o espaço seria essa dimensão mais geral da nossa vida. Mas aqueles pontos no espaço que eu doto de algum valor afetivo, esse ponto, que pode ter qualquer escala, tá? Ele vai ser um ponto que deixa de ser um espaço para mim e se torna um lugar, certo? Porque eu dotei ele de valor. Tá? Por isso e aí ele chama essa relação de topofilia. É um termo hoje já aceito, vocês podem utilizar essa expressão, ele é aceito academicamente, ele já entrou na literatura acadêmica corrente e tal, né? E, como eu falei, pode ser assim, independente da escala, tá? Pode ser, por exemplo, desde assim, a cadeira que eu sento todo dia na mesa de jantar, na minha casa, tal, não. Há, por exemplo, as ruas que eu passo, né? Eu, quando estou trabalhando isso, agora a gente está nessa condição de pandemia, mas, por exemplo, né? Eu sempre dou muito exemplo, né? Assim, por exemplo, vocês geralmente sentam muito na própria sala de aula, muitas vezes nos mesmos lugares, né? Às vezes a gente até muda, por exemplo, de semestre, mas a gente acaba sentando muito próximo que a gente sentava, né? Isso que o Tuan vai chamar de topofilia, né? Ele, quando cria esse conceito, né, ele vai tentar nos mostrar de forma muito clara que a nossa relação com o espaço, ao contrário do que se falava muito, não é uma relação somente racional, ela é uma relação também muito afetiva. Todos nós temos uma relação muito afetiva com o espaço, né? E nós alencamos pontos no espaço que vão para muito além, né, dessas relações racionais, né? E aí pensem, por exemplo, no caso das crianças, a potência desse conceito, né? Porque a dimensão emocional afetiva é uma expressão que envolve muito esse conceito, né? E assim, uma questão que eu faço para vocês é exatamente essa, né? Por exemplo, se a gente fosse pensar na dimensão das crianças, como é que as crianças constroem, por exemplo, as suas relações afetivas com o espaço? Como que elas transformam espaço em lugar? Os bebês, como é que eles transformam espaço em lugar, né? Esse conceito ele acabou tomando uma importância muito grande, né? Eu até coloquei só para vocês saberem que existe, mas assim, porque depois dele ele foi tendo outros desdobramentos, né?
O Tuan, por exemplo, o próprio Tuan vai criar o termo topofobia, né? Que seriam, por exemplo, as relações a espaços que me dão determinadas aversões, né? Mas depois foram criados outros conceitos como topocídio, toporreabilitação. Esses conceitos topocídio, toporreabilitação, eles envolvem a ideia de que hoje a gente reconhece, né, que essa dimensão espacial do humano ela é tão importante que a perda de uma referência espacial para uma pessoa, para um grupo social, ela tem a mesma dimensão de um etnocídio, de um genocídio. Então, isso que a gente chama de topocídio, seria a destruição dos referenciais espaciais que criam essa dimensão de lugar para as pessoas, né? Então, por exemplo, né, é muito comum a gente ver, eu vou pegar uma coisa de ampla escala, vai construir uma estrada, vai fazer uma hidrelétrica, aí você vai, né, inunda uma grande área, né? Essa é uma dimensão topocídica, por exemplo, né? Porque você põe ali, você não envolve você não questiona, não envolve a dimensão afetiva do ser humano com aquela localidade, né? Muitas vezes você transfere essas pessoas para outros lugares que, por exemplo, não tem nenhuma referência com a paisagem que ela vivia, com os territórios que ela habitava, né? Com as relações afetivas, né? Então, esse é o conceito de topocídio, né? Assim, essa destruição dessas referências espaciais que nos formam, né? E a ideia de toporreabilitação seria exatamente o contrário. Como é que a gente impede os topocídios? Reabilita essas vivências espaciais, essas paisagens, né? Vocês estão vendo assim como é que são questões importantes que envolvem essa dimensão, né, do ser humano, mas eu queria que vocês pensassem nisso na questão das crianças, né? Por exemplo, nas atividades do brincar, né? Vou pegar um exemplo um recorte bem pontual também para a gente refletir, né? Como é que as crianças estabelecem, por exemplo, as suas relações com as paisagens, as suas relações com os lugares, como é que elas constroem territórios, né? A gente tem olhado ainda muito pouco para isso, e isso é uma dimensão que eu convido vocês todos, né, a pensarem, né? Os bebês, né, que é a grande pesquisa que a Gabi faz, tem tentado, né, exatamente as cartografias que ela vem fazendo, né, por aí, né, Gabi, e tal, né, para a gente poder, nesse reconhecimento, né? E aí é isso que eu estou querendo dizer para vocês, né? Quer dizer, como é que isso tudo se envolve com essas questões, né, dos bebês e das crianças, né? O que eu queria trazer para vocês é que, né, é muito importante a gente pensar que o nosso processo de desenvolvimento humano ele não ocorre sobre o espaço como fosse um viajante solitário, como uma trajetória somente, né? Que essas dimensões todas que a gente está falando aí, que eu estava falando anteriormente para vocês, né? Lugar, território, paisagem, elas estão aí, foi o que eu estava dizendo. Quando uma criança chega numa creche, né, quando um bebê chega num espaço como esse, ou uma criança chega numa escola, na pré-escola, seja o que for, ela vai encontrar um espaço todo cheio dessas dimensões, né? E aí, né, como é que a gente pensa nisso, né? E aí eu tenho trabalhado um pouco esse conceito que é de desacostumar a vida, né, e a nossa relação com as crianças, né? Porque, né, eu acho que essa que é a nossa grande política amorosa com as crianças, né? A sua condição política é amorosa. Porque, geralmente, a gente vê, por exemplo, a experiência das crianças, né, só com o espaço como se fosse uma superfície, né? Assim, né? As crianças estão simplesmente ali no espaço, como se ele não interferisse no desenvolvimento das crianças, né? Nesse sentido, então, né, é que eu convido vocês, né, a exatamente pensarem nisso, né? Aí eu coloquei aqui mais as crianças, mas também os bebês, né? Os bebês e as crianças, elas desacostumam os nossos espaços acostumados, né? E aí eu queria convidar vocês a pensarem, né? Como é que a gente desacostuma esse espaço que a gente está tão acostumado de olhar, né? E olha para essas vivências dos bebês e das crianças. Eu venho usando esse conceito de espaço desacostumado muito nessa perspectiva, né, de pensar que, ao eu ter, né, esse olhar, essa dimensão mais sensível para as crianças, né, eu vou estar, então,
pensando e trazendo exatamente essa dimensão de olhar esse espaço desacostumado. E aí eu queria que vocês pensassem como a gente olha isso. E aí eu trouxe para vocês algumas mais notas de campo, só para a gente... Prometo que eu já estou fechando, Gabi, esse dia, né? Aqui, eu não sei se vocês conhecem a creche da Universidade Federal Fluminense, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar lá durante um bom tempo. A creche aqui da universidade, né? Aqui tem algumas formas da paisagem da creche, vou usar os termos que eu estava falando com vocês, né? Ela fica dentro do campus, ali na UF, né? Em Niterói. E aí, vou usar o mouse aqui, vocês estão vendo esse caminho aqui, né? Esse caminho é o caminho que faz a entrada para a creche, tá? Esse ponto aqui, ó. As crianças, geralmente, ou os pais vão até lá dentro, né, quem vai levá-las, tal, deixam aqui. Mas é muito comum, às vezes, como aqui há uma possibilidade de circular, às vezes passar, muitas vezes alguns familiares deixam as crianças aqui, ou quem está levando, né, algum cuidador que está levando, ou senão, como eu disse, eles vão até lá dentro. Aí um dia, né, uma das crianças veio correndo aqui, passando a mão nessas gramas aqui. Não era isso não, era uma mais baixinha que tinha lá, né? Mas eu não tenho essa outra foto. E aí quando ela chegou para mim, ela olhou e me falou essa frase aí. Ela mostrou as mãos e falou assim, olha aqui minha mão, está cheia de verde, né? E aí eu queria que vocês pensassem, né? O que significa esse jogo com a paisagem quando uma criança me diz isso? Olha aqui, minha mão está cheia de verde. Muitas vezes nós somos levados a pensar, né, na experiência da criança como uma experiência tão sensorial que a gente vai dizer, olha, né, a mão não fica cheia de verde. Assim, mas o que significa essa vivência espacial? E aí eu pensando no conceito de paisagem, né, essa vivência dessa paisagem por essa criança, né? É isso que eu estou falando de um espaço desacostumado. Como é que eu olho essa frase que está aqui e não vejo isso como um equívoco ou algo que tem que ser, né? Que está errado, que tem que ser substituído, mas eu vejo isso como uma dimensão efetivamente, né? Uma expressão genuína de ser e estar no mundo, de ser e estar nessa relação. Né? Então, eu trouxe só para vocês verem, né? Essa aqui, ó, é porque a próxima está lá, só para vocês verem. Esse aqui é um pátio chamado Pátio das Pedrinhas, que fica logo na frente da creche. A gente chama creche UF ainda, né? Mas agora é uma unidade federal de educação infantil, como as várias outras, né? Mas a gente ainda manteve esse nome carinhoso, porque é o nome que todo mundo conhece e eu continuo usando também. E vocês sabem que o Rio é muito quente, né, tal, e tem uma grande árvore aqui, e as crianças brincam muito nesse pátio, né? E aí, um dia, a criança diz e fala isso aqui, olha, tá vendo? Né? É a sombra da árvore que deixa os pés verem as pedras, né? Quer dizer, olha novamente, né, para essa imagem, quer dizer, como disse, né? Um dia, uma criança conversando, quando ela comenta isso, né? Então, assim, como é que a gente tem uma sensibilidade de estar ouvindo, olhando essas relações da criança com a paisagem, né? E anotando, registrando e pensando nessa forma tão singular de ver o espaço, né? Aqui vocês estão vendo aquele mesmo caminho de entrada, tá vendo? Aqui a creche, né? Só que do outro ângulo, né? Como se você tivesse posicionado exatamente aqui. Aí uma criança um dia falando que ela adorava chegar na creche, que ela vê ela pequenininha, mas ela ia ficando grande, né? Então, isso que a gente vai chamando, que eu tenho chamado de espaço desacostumado, nessa forma da gente ver essa vivência da criança no espaço, né? Ou seja, né, como é que a gente olha para essa dimensão, né, que a criança traz para nós, né, a partir da sua escala de viver o mundo, né? A escala também é um conceito bem da geografia, né, mas que traz a dimensão do novo, do inexistente. Por isso, quando eu estou falando de desacostumar o espaço, é isso, né? Porque a gente tem, às vezes, uma forma tão aprisionada de olhar a vivência espacial das crianças que a gente acaba não olhando para a produção do novo, para a produção do inexistente. E é isso que eu convido vocês a fazerem, né? Ou seja, quando eu falo uma geografia da infância que envolve, portanto, né, essas duas dimensões, eu queria que vocês pensassem nisso, né? Ela tem esse caráter acadêmico, esse caráter formativo,
de estudo, mas ela tem também um caráter político, né? Pois, para mim, a grande dimensão dela é esse desejo da dialogia com os bebês e com as crianças, né? E, sobretudo, crer na sua capacidade constante de inventar a história humana na Terra, desacostumar o dito, os espaços estagnados e nos alertar o que é mais significativo no processo de humanização é exatamente a criação. É a gente ter a possibilidade de olhar o novo, né? Olhar essas produções novas como uma grande mudança política, né? Eu tenho chamado isso, né, de uma justiça existencial. Como é que a gente tem uma justiça existencial com os bebês e com as crianças, né, que envolve o que eu chamo de uma amorosidade espacial? Né? O que significa, então, essa justiça espacial, essa amorosidade espacial? Significa exatamente olhar para esse espaço acostumado e ver a produção do novo que o bebê e a criança traz, acreditar naquilo como uma existência no mundo, como uma vivência singular e, de forma amorosa, reconhecer essa espacialidade, essa vivência espacial, como algo que está produzindo o inexistente, e que, ao produzir o inexistente, está nos transformando, inclusive também me transformando. Tá certo? Para mim, esse é o grande caráter ético, né, e a grande ato responsivo, como diria o Bakhtin, que nós temos que ter, quando eu estou falando especificamente agora, né, na relação espacial com os bebês e com as crianças. Tá certo? Certo. Obrigado, gente. Obrigada a você. Jader, se você puder parar o compartilhamento da tela. Eu vou parar. A gente tem uma pergunta da Carol, que ela, quando você estava falando sobre a geografia como uma análise do espaço ocupado pelas crianças, ela perguntou se essa análise também pode ser feita a partir dos espaços que os bebês e as crianças não ocupam. Se a gente também pode pensar a geografia a partir desses espaços não ocupados. Achei uma pergunta bacana, então, que a gente vai trazer aqui para você antes de finalizar. E quando você fala que os bebês e as crianças possuem uma atividade espacial, eu fiquei me perguntando se você está dialogando com o conceito de agência da sociologia da infância, que a gente tem visto que os autores definem a agência de modos muito diferentes, né? Então, dependendo do autor, a agência é uma coisa, é outra. E aí, quando você fala, né, dessa atividade espacial das crianças, eu fiquei pensando, sim, então a gente poderia dizer que bebês e crianças possuem uma agência no sentido da produção do espaço, mas isso se a gente pensar que o espaço é resultado da ação dos bebês, das crianças e dos adultos, e não que ele é uma superfície que pré-existe, né? Então depende também do conceito de espaço. Exatamente. Mas queria te ouvir um pouquinho falar dessas duas coisas para a gente encerrar. Tá ótimo, então. Então, obrigado, assim, né? E se tiverem outras questões, gente, porque como eu pedi para ficar até um tempo, eu tentei condensar o máximo que deu, né? Então, olha só, de fato é exatamente isso, assim, né? Como eu disse para vocês, a ideia de espaço geográfico, né? O espaço ele é uma linguagem, né? Assim, e essa linguagem ela envolve expressões espaciais. E aí, por exemplo, quando a gente está falando no conceito de paisagem, né, são as relações humanas, como eu disse, sociais e políticas, que permitem aquilo que vai permanecer e aquilo que vai desaparecer da paisagem, tá certo? E, portanto, né, eu poderia dizer assim, vou usar até um termo que a gente usa bastante assim, né? São as relações sociais, humanas, né, que permitem aquilo que vai viver e morrer na paisagem. Né? Então, aquilo que não está na paisagem é um bom indicador de eu entender por que ele não existe na paisagem. Então, quando eu olho para uma paisagem, né, e vejo, por exemplo, eu olho uma cidade e vejo, por exemplo, uma cidade em que existem espaços não ocupados por criança, né, isso me diz muita coisa. Né? Por exemplo, numa cidade como a minha cidade, que é uma cidade que há pouquíssimas praças, vamos dizer assim, grandes praças e tal, né? A gente tem. Eu olho, por exemplo, a minha cidade e vejo uma cidade em que as crianças têm muito poucos espaços para habitar. Né? Isso é algo que me diz muito.
né? Porque me diz uma série de questões, né, daquilo que está posto, de como que a minha sociedade lida com a infância. Tá certo? Então, olhar para o que existe é fundamental, mas também olhar para aquilo que não existe é um elemento fundamental, importantíssimo, para eu entender como é que se dá. Os estudos, por exemplo, urbanos hoje, olham muito para essa dimensão do inexistente por conta exatamente, né, porque, como eu disse para vocês, assim, né, é essa questão das vozes, do que fica, que desaparece. E aí tem uma outra dimensão posta nisso, né? Eu só reforçando a ideia de que a gente não está falando só nas formas, né? Mas, por exemplo, eu escrevi um texto recente com uma orientanda, que é a Sara, a Bia até conhece, né? Em que, para um livro que vai sair, então, só no próximo ano, que era sobre essa questão, foi me pedido sobre essa dimensão da paisagem de infância. E a gente usou como referência, né, essa ideia, por exemplo, das vozes infantis, né? E a gente trabalhou exatamente isso, né? A gente fez um pouco esse jogo, né? Assim, né? Por que a gente escuta? Onde estão as vozes das crianças nas cidades? Se o ser humano é um habitante, né? Se as crianças são seres que existem na cidade, se a gente está falando que a paisagem porta sons, né? Os sons humanos também fazem parte da paisagem, né? Mas aonde hoje, por exemplo, nas nossas cidades, os sons das crianças são confinados, né? Olhar para essa dimensão sonora, dessa paisagem sonora, né? E olhar onde os sons das crianças emitem, são ditos, né? É uma forma também, ou não são ditos, né? É uma forma de eu entender essa paisagem, entender essas relações, né? Porque a gente, nesse texto, até fez esse jogo, né? Que sons vivem, que sons morrem nas paisagens. Onde estão os sons dos bebês nas cidades, né, Gabi? Você que trabalha mais diretamente com isso, né? Onde estão os sons das crianças nas cidades, né? Muitas vezes eles estão confinados dentro das nossas creches, né? Dentro dos nossos, às vezes, alguns parques, né? E, às vezes, ou espaços de consumo, né? Assim, né? Agora dentro das casas muito também, né? Assim, por conta da pandemia, né? Então tem um pouco essa dimensão, nós temos essa questão mesmo, assim, né? Por isso que eu estava dizendo para vocês, assim, a ideia da linguagem, do espaço como linguagem, né? Essa é a grande dimensão, porque quando a gente pensa em espacialização da vida, eu estou pensando assim, de ler o espaço como um texto, né? E aí também há os ditos e os não ditos, né? E aí as duas dimensões são muito importantes, tá? Não sei se eu respondi aí, Gabi, né? E, Gabi, eu acho que sim, em relação à tua questão, você mesmo já começou a responder ela no finalzinho da tua narrativa, né? Assim, né? Depende muito de como que a gente realmente vê, né? Ok, Carol. Depende muito de como a gente vê essa dimensão, né, do espaço. Tradicionalmente, né, como eu comentei com vocês, assim, né, a gente via muita ideia do espaço só como uma superfície, né? Esse é a grande luta que a gente sempre vem tentando trazer. Porque se a gente está falando que o espaço me forma, né, ele não pode ser uma superfície, né? Porque o que a gente tem que entender, né, que o espaço tem essa dimensão axiológica mesmo, gente, né? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto para vocês também. Por exemplo, né, se eu mando vocês pensarem, né, sei lá, em uma determinada paisagem qualquer, vou pegar um exemplo mais assim, né, um bosque temperado, por exemplo, né? Qual é a sensação afetiva que te traz quando eu mando vocês pensarem nisso? Se eu mando vocês pensarem numa outra dimensão, seja lá qual for, sei lá, né, numa outra paisagem, uma paisagem tropical, vou pegar uma paisagem nossa, uma floresta tropical, né, ou uma floresta equatorial, né? Qual é a dimensão afetiva que aparece? É a mesma, né? É sério, assim, né? Não é, porque as paisagens, elas também têm dimensões. O Tuan tem um livro que ele chama de Paisagens de Medo. Ele vai dizendo isso, né? Como que a gente tem as paisagens, elas vão nos dando, vão tendo valorações,
né? Então, se de fato o espaço tem essas expressões, eu não posso ver ele como superfície, né? E eu não vejo, porque se eu vejo como superfície, é como de fato, né? Eles como se ele não interferisse na vida humana, né? Só essa é a dimensão, né, Carol? Assim como se o tempo tivesse valor, né? Então, uma criança que nasce aqui em qualquer outro lugar, né, o desenvolvimento dela vai ser somente temporal. A dimensão espacial não vai fazer diferença, né? E quando a gente pensa no espaço como algo que forma o processo, que entra no processo de desenvolvimento humano, a gente está pensando exatamente nessa outra dimensão, né? Nós estamos pensando numa dimensão em que o ser humano produz o espaço e é produzido também nessa relação espacial, que não é determinante, né? Mas ela interfere. E aí eu estou falando isso porque quando eu trago o conceito de vivência, Carol, assim, do Vygotsky, Gabi, eu falei Carol porque eu me lembrei de uma narrativa de uma aluna que eu vou trazer. Quando eu trago esse conceito de vivência, né, o Vygotsky vai dizer que, junto a ele tem um conceito que ele chama de relaboração criadora, que está muito próximo, Gabi, ao conceito de, né, agência e ao conceito lá, né, de reprodução interpretativa, né? Ele vai dizer que a criança pega os elementos do mundo que ela vive e relabora criando algo novo, né? Então, assim, nesse sentido, se a gente for aproximar com o que você me comentou, com certeza eu acredito que a criança tem uma agência espacial, assim, né? Porque eu acho que tanto ela quanto os bebês, elas produzem isso, né? E é uma coisa que você deve estar acompanhando na sua pesquisa, né? Por exemplo, né, por mais que a gente organize o espaço de uma determinada forma, quando os bebês e as crianças chegam, elas acabam, né, nos forçando a reorganizar, a repensar, né, a reproduzir. Então, assim, né, como é que a gente olha essas dimensões, essa escala, né, essas situações que eu estava comentando, né? Eu falei da Carol. A Carol, por exemplo, é uma orientada que eu tenho, que ela está olhando exatamente isso, né, como que as crianças, né, elas vão produzindo essas espacialidades a partir das espacialidades que lhes são ofertadas, né? Parece. Então, assim, ela fala, a criança chega num espaço que já lhe é ofertado, e como que ela vai agora, né, reconstruir, relidar tal com esse espaço. Então, a gente poderia dizer sim, né, o conceito do Vygotsky traz a dimensão muito dessa ideia, né, por isso que eu trabalho muito com o conceito de autoria infantil, né, assim, a gente tenta olhar essas autorias dos bebês e das crianças nessa vivência espacial, né. Quando eu estou falando para vocês lá daquelas coisas que a gente viu nas notas de campo, foi um pouco por aí, certo? Opa, já estava aberto. Muito bem, obrigada então, Jader. Queria te agradecer, assim, é uma delícia sempre te ouvir. Eu agradeço vocês. Vou agradecer ao pessoal que está nos assistindo. A gente vai encerrar então agora, tá bom? Tá e ótimo. é sempre bom essas provocações para pensar o espaço. Muito bom ter você com a gente. Eu também agradeço muito, né? Espero que vocês se cuidem aí bastante nesses tempos, né, tão difíceis, né? Na esperança e no desejo de que a gente possa se ver e tomar o nosso café junto, o nosso lanche junto daqui a um tempo. Muito obrigado, Gabi, Cidinha, a todos vocês que me escutaram agora à noite. Se precisarem, podem me escrever, a gente pode continuar conversando depois, tá bom? Muito obrigado mesmo.